falando da lição número 6, que fala sobre a mesma missão. E ela tem assim: todas as vezes que libertamos uma mulher, libertamos um homem. Lendo essa lição, a gente já logo entende que aqui é sobre união e comunhão. Tudo na união, sabe? Ela mostra para nós que sem união nós não fazemos nada. Então ela diz assim, só um trechinho aqui do livro, que diz que no mundo dos leões não existe confusão de gêneros. Os leões não estão tentando ser leoas, e as leoas não estão tentando ser leões. Nenhum gênero copia o outro ou compete pelo papel do outro. Ambos estão confortáveis, sendo que quem são e celebram os pontos fortes e exclusivos de seres respectivos gêneros. Além do macho e da fêmea, dentro do bando há o leão alfa, ou um líder, ou a leoa alfa, ou líder, mas o exercício dessa posição costuma entrar em ação na hora da refeição. Aqui que eu busquei no estudo, que diz que no mundo dos leões não existe confusão de gênero. O que é? Cada um toma posição. Bom dia, Pia. Cada um toma a sua posição. Não tem esse negócio que é homem porque é mulher. Cada um toma a sua posição. Quando nós tomamos a posição que nos foi dada, não tem confusão. No bando também há a leoa, que é um líder, tanto seja do lado feminino ou do masculino, sempre tem que ter uma liderança. Louvado seja Deus, vou te tirar daqui já. Pronto. Então, só que tem no mundo dos leões, tem uma coisa que distingue, como foi falado na aula da da juba do leão. E aqui diz, né, a leoa, o leão tem juba ao redor do pescoço, o que intimida qualquer adversário. Porque ele mostra aquele o grande. Então, quem vê aqui, bate aquele medo do inimigo. E a leoa diz que ela não tem juba. Assim, ela pode seguir sua presa sem ser vista e sem o peso da juba. Assim, ela tem mais liberdade para correr sem cansar facilmente, por maiores distâncias e atacar suas presas. Então, pelo que eu entendi, tudo que quer se aparecer, quer ser grande, intimida. Quando a gente está suave em nós mesmos, como Deus nos fez, não queremos ser mais, aquilo é apresentável. Fica mais fácil de nós chegarmos. Então eu tirei assim por nós e buscar lá fora, como está dizendo sempre direto. O que nós estamos aprendendo aqui e ficando preso aqui? Então nós estamos, eu fiz
simulação. Nós estamos crescendo aqui dentro, no conhecimento, mas nós não estamos saindo para fora para levar. Quando nós saímos para fora para levar, nós não vamos com essa bagagem mostrando igual a juba do leão grande. Nós vamos no sapatinho, e isso é nós mulheres, como estão dizendo. Por quê? A leoa, ela simboliza paz, ela simboliza realeza, ela é linda, sabe? Até no fim a gente fala. Então, como está sendo rebatido aqui, nós temos uma missão, sabe? Nós temos uma missão. Não é crescer aqui dentro e não levar lá fora. Outra coisa, o leão protege e a leoa provê. Assim devemos ser no mundo humano. Há muita confusão de gêneros no mundo do humano, não é só pelo sexo, mas sim pelo eu, pela grandeza. Eu sou, eu posso, eu vou, eu faço, eu sei mais, sou mais alta, sou mais bonita, sou mais isso. Não. No mundo de Deus, isso não existe. No reino de Deus, isso não existe. No reino de Deus, nós somos todos igual. Devemos ser unidos como o reino animal. Ao invés de competir na obra de Deus, também devemos ser unidos, lutar juntas pelas almas, pela igreja, pelo mesmo objetivo. Só assim Deus vai nos capacitar e nos dar coragem. Quando a gente coloca o nosso eu na frente, nós não estamos dando lugar para Deus trabalhar em nós. Porque isso mostra, no meu conceito, um templo sujo. Que o templo de Deus, que é o nosso coração, é amor, é paz, é comunhão, é união. Não é o eu deixa nós muito grande, deixa nós com o nariz em pé. E eu tenho certeza, como vocês, na palavra de Deus, como o nosso coração é o templo do Espírito Santo, ele só vai trabalhar com um templo limpo. Aonde tem sujeira, Deus não vai entrar, ele não vai nos capacitar, certo? Não vai. Então, o que nós buscamos é no Salmo 133, que nós devemos viver em união e comunhão com os irmãos. Nós não devemos estar competindo. Olha, nessa lição mostra unidade, propósito, cooperação, mostrando que a união traz paz, traz amor, traz alegria e crescimento espiritual. Quando nós se ajuntamos, igual nós estamos aqui, para aprender juntas, a experiência da Jo me traz algo para mim aprender, a experiência da Érica traz experiência, e assim por diante. Às vezes eu me sinto, eu sou a pior porque eu estou passando por isso, por aquilo. Vocês não sabem, mas quando eu ouço a experiência da Jo, aquilo faz eu dar uma recuada para trás e me colocar no meu lugar. Olha lá. E olha a alegria dela, olha a força dela, olha aquela coragem dela sair para a obra. E eu estou me achando que eu estou toda quebrada, até sem condição de caminhar, mas ela deu lugar
para quando ela dá o primeiro passo, Deus está colocando o chão. E eu estou no chão e achando que eu sou a pior. Então, que deu para mim buscar mesmo que nós estamos na mesma missão. É a mesma missão. Como foi dito e está dizendo, batendo muito forte, é nós aprender aqui e levar para fora. Nós estamos no 3º livro e nós não saímos para fora, sabe? Para levar o que nós aprendemos, pelo menos nos outros 2 livros. Nós ficamos aqui dentro. Seja, é fácil a missão aqui. Se entrar, nós põe em prática. Se não entrar, nós estamos aqui. É muito fácil, sabe? Facílimo. E aqui não tem. E ainda mais, nós aqui dentro ainda queremos fazer divisão. Sendo que nós tínhamos que estar, né, dado a mão fazendo divisão lá fora. Divisão no quê? Pondo o mal para lá e trazendo as almas para cá. Isso sim que nós devemos fazer a divisão. Mal, sai em nome de Jesus, liberta as almas, traz para dentro. Ou confortar. A semana passada, foi quarta-feira passada, eu procurei uma pessoa que está faltando daqui. Faz tempo que não está. E estou conversando com essa pessoa. Mando mensagem, essa pessoa não. Quando ela quer, daqui 3, 4 dias, ela me responde. Mas teve um momento que eu só mandei uma mensagem assim: bom dia, tudo bom? Se você estiver precisando de algo, a igreja está disposta, aberta para você. Se você também quiser, tem pessoas que podem ir até você. Nós estamos com 3 missionárias, nós temos as diaconisas. Você vê se você está precisando até de uma oração. Essa foi minha mensagem. Passou os 2 dias, ela me respondeu. Falei, se você está precisando até desabafar, conversar, você pode, manda mensagem. Eu entrego para o pastor, né? E a gente vai. Aí a pessoa levou 2 dias, me respondeu. Eu preciso muito me desabafar. Eu estou em ponto de explodir. Eu afastei da igreja, não é por causa da igreja, de ninguém da igreja. É de mim mesmo e de um problema dentro da minha família. E eu respondi, marca o dia que a gente vai até você. Ou marca um dia, a hora que você quiser. Não quer falar dentro da igreja, marca um dia que a gente abre a igreja, convoca algumas, as missionárias, ou a diaconisa que você conhece, a gente te ouvir. Ela me respondeu, eu quero sim me desabafar, mas eu não quero ninguém, eu quero você. Eu falei, e agora? Eu pensei, visita se faz em 2, não é em uma, não é isso? Aí eu respondi, mas tem que ser só eu, se não for você, a conversa acabou. Eu peguei e comuniquei o pastor. Falei, tá bom, eu vou ver aqui que eu tô com umas mentiras. Como dizia meu pai, a mentira cabe dependendo da mentira e do local. Quando eu tô com umas consulta marcada, eu vou ver o dia que eu tô livre e eu já te respondo. Mas foi o tempo que eu ganhei para avisar o pastor. Porque eu também não vou sair sozinha, sem a ordem e a cobertura do pastor. Liguei, avisei.
Falei, é isso, isso, isso. Vai. Ela não quer uma? Ela não falou, você? Não corre não, você está capacitada. Se prepare e vai. Eu te dou cobertura de oração. Mandei mensagem, e aí? Que dia que você quer? Tal dia. Tá bom. E eu fui. Essa pessoa contou do pequeno até agora. Eu só ouvi. Faz 2 horas. Parece que a pessoa se limpou. A pessoa estava assim, tranquila. E o marido que tinha vindo para almoçar agradeceu porque acho que ela, devido aos problemas, a pessoa estava assim, com medo, perturbada, essas coisas. E ele falou, agora eu sei que eu vou deixar ela com a senhora e eu vou voltar para o meu serviço. A pessoa, deixei. A pessoa falou, eu sentada só ouvindo. Depois eu tirei uma palavra para ela, que Deus deixou, que em casa Deus já tinha dado, caiu dentro do que estava acontecendo, aí eu fui trazendo a palavra para ela. Então é isso que Deus quer. Que nós, o que nós estamos aprendendo, despertando, é levar lá. E a pessoa disse que vai vir. Vai vir. Dessa semana ela me mandou, eu vou para a tua igreja. Amém. Eu falei para ela, não importa se você ficar na nossa igreja, que a igreja não é minha, ou se você, mesmo sendo desabafou, sendo aconselhada pela palavra de Deus por mim, e não ficar na nossa igreja, mas o nosso intuito é esse, lançar a semente, aonde ela vai germinar, mas que ela germina dentro da palavra do Senhor. Que você não fica fora de igreja. É isso que a palavra diz para você. Então vamos ver se ela vai aparecer. Vamos ver. Mas a pessoa está livre daquele fardo que ela estava carregando. Então é isso que é o despertar. Do que nós estamos aprendendo para levar. A missão é a mesma. Aí, Jô, que eu vim entender. Eu falei, mas sempre eu fui orientada, desde que eu entrei na obra, fazer a obra em 2. Mas eu fui buscar no profundo. Jesus mandou ir em 2. Ele mandou os 12 em 2. Mas quando os casos eram muito específicos, Jesus ia sozinho. Deus usava Jesus sozinho. Eu fui buscar. Eu joguei no Google e fui buscar. Eu falei, então, eu vou tirar essa visão de que visita é 2. Nós temos um aprendizado de 2. Mas a hora que Deus falar, eu vou usar a Érica. A Pedrina vai estar precisando. É a Érica que vai suprir. Através da minha palavra. É você. Eu não tenho que ir. Ele não vai apontar eu, ou a Jo, ou ela. Não, é você. A missão é sua. Aqui, nesse contexto, quem foi o leão? Foi Deus. Quem foi a leoa? Fui eu. Eu não estava sozinha. Eu estava com o leão, o maior leão, comigo. E eu com medo. Eu avisei o pastor, mas eu perguntei, você está preparada? A pessoa falou, quem? Você vai. Debaixo da minha cobertura. Eu estou orando. Pode ir. E eu fui. Então, tem coisas que também vêm para quebrar e ensinar. E se eu não estou preparada, uma de nós nessa missão? Eu estava me condenando. Mas antes de eu ir, eu fui buscar. Aí que eu vi. Está dentro dessa lição. Ei, Maria Alice, a leoa foi você. Você não estava sozinha.
Nesse momento, você foi a leoa alfa, mas o leão alfa estava no alto, ele estava te guardando. Então é isso que nós temos que aprender. Porque no reino de Deus não tem competição, tem papéis diferentes, mas sempre trabalhamos junto. A página 114. Outra coisa que me chamou muita atenção nessa lição foi a submissão. Foi a submissão da gente. Às vezes, a gente acha que nós estamos sozinhas, mas nós estamos sobre a página 112, que diz sobre a mesma missão. Sabe? O leão convida a leoa para descansar à sombra da sua proteção, e ela o convida para se banquetear. Na bondade e nas promessas ela traz. Ele protege a vida dela e ela, por sua vez, dá um legado. Considere a palavra submissão por um instante. O que lhe vem à mente, provavelmente em Efésios 5:22. Esse negócio de submissão, muitas das vezes, ela traz muita confusão. Ela traz confusão a ponto de nós fazer certas comparações e a editora, a autora, ela desconstrói um conceito muito mal interpretado da submissão. Ela ensina que a submissão não significa inferioridade, mas sim está sobre a mesma missão, que é a página 112. Não tem ninguém sub. Sub é só Deus, que Ele está sobre nós, acima de nós. Seja homem ou seja mulher. Se a missão do Júnior da Érica é aqui, a da Érica é aqui, é missão aqui, missão aqui. Não importa, a palavra submissão, missão é igual, só que você na sua vez. Não adianta, aonde dá muita confusão, é igualar, é achar, se deu para ela, vai dar para mim, se deu para ela, se ela fez, eu também faço. Ei, não. Ela tem um jeito de fazer. Dá uma comida para todas nós aqui, a mesma quantidade de arroz, a mesma de alho, a mesma de óleo, o mesmo tanto de água para pôr nesse arroz. Todo mundo vai fazer. Vai fritar o alho, vai pôr o arroz, tá. A hora que tiver pronto, vai estar tudo igual? Mas o arroz não foi dado a mesma quantia, mesmo alho, mesmo óleo, mesmo... Assim é nós na obra de Deus. O que seria da obra se nós fosse tudo igual? Deus usa cada um de um modo. A única coisa igual é o amor, é o cuidado, é o carinho e andar na palavra de Deus. Agora, a palavra de Deus, eu sei, eu expresso o mesmo, eu posso ministrar, vamos lá, o Pai Nosso. Eu já vi ministração, não é oração, ministração do Pai Nosso. Eu já ouvi várias, cada uma de um jeito, e não deixou de ser Pai Nosso.
usou as mesmas palavras. É igual a mulher do fluxo de sangue. É igual do cego de Jericó. Deus usa cada um para expressar naquele momento da ministração de um jeito. Porque não é nós que estamos falando, é Deus que está falando. E Ele, quando está aqui ministrando sobre a palavra do Senhor, Ele sabe o que a igreja naquele momento está precisando ouvir sobre aquele versículo e capítulo. Ele sabe. Então, Ele pode usar todo dia. Pode ser as mesmas pessoas, mas o nosso coração hoje, eu preciso de algo, só Deus sabe. Amanhã, eu preciso do meu coração de outro. Deus vai falar diferente, Ele pode falar em cima do mesmo de ontem, para mim hoje, eu vou entender diferente. Ele traz a necessidade do seu povo, da igreja. Então, quando a gente sair para poder fazer a obra do Senhor, Deus vai usar cada uma de um jeito. Portanto, nós temos assim, as duas missionárias vai ver se eu estou errado ou se eu estou certa. Vamos supor, eu e a Jo saímos para fazer uma visita. Chegando lá, a pessoa vai se expressar. Nós vamos chegar, nós vamos dar aquela perguntada, aquela paz, orar, aquela oração, Senhor, né? E deixar a pessoa falar. Nós não temos que chegar e já falando, não, nós somos lá porque a pessoa nos chamou e nos precisa. Então nós duas senta e vamos ouvir. Entre eu e ela, Deus vai usar uma de nós para poder curar a pessoa, falar. Por mais, vamos supor que usa a Jo. Ele vai dar alguma palavra para mim, mas está com ela. É ela. Agora, por causa disso, eu vou fazer divisão. Deus usou e eu... Não, gente. A submissão, a missão é a mesma. Nós somos no mesmo objetivo. Mas Deus usou ela. Não deixou de ser missão, de nós estarmos juntas. É isso que também esta lição está nos ensinando. Irmã, deixa eu só fazer uma colocação. Pode falar. Que as pessoas elas têm uma visão de que submissão é um manda e o outro obedece. Não é isso. Submissão é o quê? Dentro de um casamento, né? Vamos dizer, dentro do casamento. O marido é o sacerdote do lar. Então, ele é o cabeça, digamos assim. E a mulher está sobre a mesma missão que ele. Qual é a missão? A missão de servir a Deus, de ter caráter de Cristo, de ter uma vida com Deus. É lógico que se esse homem não é um homem de Deus, não é um homem que segue o caminho do Senhor, que tem uma vida coerente, que tem uma vida de responsabilidade com Cristo, como que você vai estar debaixo da mesma missão que ele? É. Então, às vezes, as pessoas têm já o marido manda, a mulher obedece. Dentro da igreja é a mesma coisa. Não. Nós temos o pastor, que é o nosso anjo da igreja, nosso, né, que nos conduz, que nos dirige, só que nós estamos embaixo da mesma missão que é o quê? Ganhar almas, conduzir essas pessoas para o caminho do Senhor, né, para o caminho do céu. Então, nós estamos embaixo da mesma missão. É o que a irmã está falando. Pode mandar duas, pode mandar três, a missão é uma só. Deus pode usar uma para estar à frente, para conduzir, mas a missão é a mesma. É a mesma. Então, assim, vamos supor, existe uma liderança, a irmã é líder das irmãs, você é uma pessoa que está acima de nós, um cargo eclesiástico, digamos assim. Mas nós estamos embaixo do quê? Da mesma missão que você. Mesmo. Qual que é a missão?
trazer mulheres, fazer com que essas mulheres venham ter uma vida com Deus, aproximar elas de Deus. Então é uma mesma missão, independente de quem esteja à frente. Pode estar quem Deus colocar na frente, mas é uma missão só. A missão é uma só. Igual aqui, ó. Nós mulheres temos nossos papéis, o que não diminui o homem. Um casal deve estar sempre envolvido na mesma coisa ou missão. Hoje em dia, há divisão que gera confusão e separação, e às vezes até morte física e espiritual. Aí que eu fiquei pensando, gente, quando eu falo sobre isso, às vezes até na escola a gente tinha esse momento de conversar, de reunião, e a gente batia para a gente aprender, se enquadrar, para poder levar as crianças. Então, hoje em dia tem esse negócio. Eu sou contra. Não que a mulher é escrava. Não que o homem é escravo. Quando cada um, aí que eu vejo, quando cada um assume o seu papel, não tem divisão e nem competição. Hoje em dia, por que os casamentos não estão dando certo? A moça, quando casa, eu não vou lavar, eu não vou passar, eu não vou cozinhar, porque eu não vou ser escrava dele. E por que está casando? Por que está tirando o filho da outra mulher da casa dele? O homem, ela vai ser minha empregada, ela vai lavar, ela vai passar. Por que você está casando? Você quer uma empregada? Fica com a tua mãe e põe uma dentro da sua casa. Outra coisa, confusão. A mulher faz a comida, o homem vai comer. Nossa, isso aqui não tá igual a mamãe fazia. Então por que casou? Ficasse na sua casa com a tua mãe. A mulher, mas o meu pai não fazia assim. Não casasse e ficasse com o teu pai. Então, quando a gente casa, a mulher tá sabendo que ela casou. Ela quer uma casa. Ela quer uma família. Ela viu a caminhada do pai e da mãe dentro da casa. Ela lava, ela passa, ela cozinha, ela cuida dos filhos, ela gera. A leoa aqui, a posição dela é essa. Ela é a alfa da casa, a mulher. O homem, ele sabe que quando ele vai casar, ele tem que dar uma casa para a mulher, um conforto e prover tudo de bom para dentro da casa. Agora vem a missão. Essa chama missão. Sentar os dois, principalmente hoje, que todos trabalham, estudam, tem casais que trabalham, estudam. Sentar, a missão é essa. Olha, eu chego 8 da noite e você chega às 7. Dá para você pôr um arroz no fogo? Dá para você pôr um feijão? Adianta para mim. Ou então, põe a mesa, que eu já estarei chegando. Nós, por sua vez, sabendo que amanhã eu tenho a caminhada, que é segunda-feira, todo mundo, tira a carne do freezer, amanhã cedo e põe dentro da geladeira. Hoje, adianta um arroz. Isso é coisa de mulher, é rápido. A mulher está tão... É um trabalho, mesmo que você faz lá fora, faz aqui. Hoje em dia querem fazer lá fora, mas quer que o homem faz aqui. Eu não sou sua empregada. Você quer roupa lavada, você lava. Você quer roupa passada, você passa. Eu não casei para isso. Olha a confusão. Olha a confusão. Por isso que os casamentos não dão mais certo.
É um tal de feminicídio. Por quê? Um não atura o desaforo do outro. Eu vou separar. Aquele não atura, eu vou matar. Eu vou esfaquear. Eu vou atirar. Eu não vou dar sossego. Se nós seguirmos a palavra do Senhor, não tem confusão, não tem divisão, é cada um seguir o seu papel, certo? Eu não posso avançar no papel de homem e nem querer que o homem avance no meu papel, mas pode ter comunhão. Olha, nós vamos acabar de jantar, queremos ver uma televisão junto, então eu lavo, você enxuga. Assim nós acabamos, mas é na conversa, não é arrancando. Hoje em dia a turma quer arrancar. É igual esse negócio de gênero. Quer que nós aceitamos enfiando para nossa garganta abaixo que homem é mulher e que mulher é homem. Aonde está escrito isso? Nós temos cada um na sua, mas as pessoas querem enfiar para nossa garganta abaixo. A tua escolha é tua, não é minha. Eu tenho que respeitar. Eu não tenho que aceitar. Eu não vou aceitar. Eu tenho dentro da minha família, que é do pai dos meninos. Tem homem casado com homem, tem mulher casado no papel. Eu não critico, eles visitam minha casa. Graças a Deus, eu pus uma ordem. Kleber, aqui dentro da minha casa, você é meu sobrinho. Não quero agarração, não quero intimidade. Eu sei que você com o Peter são marido. Lá na sua casa, tranquilo. Aqui me respeita. Graças a Deus. Cris, você com a Bia, eu sei que vocês são mulheres. Aqui, me respeita. Gente, eles frequentam a minha casa, ninguém fala que é 2 mulheres casadas e que é 2 homens casados. Certo? Eu dou limite dentro da minha casa. E pode vir a hora que ele quiser. Me adoram eles. Então, a gente não pode misturar as coisas. Casamento é missão. É missão de um com o outro viver bem, em comunhão, em amor, em carinho, em progredir, que é os filhos. O homem, ele provê e a mulher cuida. É assim a vida. Por isso que hoje está essa confusão toda. E o engraçado que dói na gente, que as pessoas mais velhas, de cabeça pequena, é que incentiva a moçadinha que está começando a criar o cérebro a fazer isso. Porque no meu tempo eu fui empregada, mas você não vai ser. Ei, a palavra de Deus diz, ensina a criança no caminho certo. Se elas desviar lá na frente, você não tem culpa. Você ensinou igual nós mães, nós ensinamos melhor para os nossos filhos. Eles erram lá depois de velho, mas a nossa culpa, aquilo não cai mais em cima de nós. Agora, se nós ensinar ele errado, e lá em cima ele, na idade, ele errar, o peso vem sobre nós. Então, vamos parar de achar que nós estamos no século 20, 23, 24, 25 e aceitar a imundice do mundo. Trazer, ensinar a moça a levar para dentro da casa dela. Eu sou dessa opinião. Se eu não posso dar conselho bom, eu calo a boca. Se eu não puder ajuntar, eu não espalho. Que depois que a água cair no chão, ela
ela espalha e ninguém pega. Uma palavra de nós mais velha, dizer para uma pessoa mais nova, nós precisamos pensar, porque pesa. Não é porque a Jo tem a idade dela, eu tirar por ela, que uma palavra minha não pesa sobre a vida dela. Pesa sim. Se eu dar um conselho errado, naquele momento de fraqueza, ela pega esse conselho e faz errado, ela paga o preço e o pecado vem sobre eu. E eu tenho que ajudar, nós temos que ajudar. E o que é essa lição? É o despertar nós dessas coisas do mundo, dessa mistura, certo? Se cada um fazer a sua parte, o livro está dizendo, desde a primeira lição até essa, se cada um pegar a sua porção, a sua parte, deixa Deus despertar e sair lá fora e levar a palavra que nós aprendemos e a que está aqui, só vai ter salvação e não confusão. Certo? Um ponto marcante do capítulo é quando a autora relata uma experiência dizendo que a virtude qualifica tanto o homem quanto a mulher. Porém, a fala foi mal interpretada e acabou em discussão entre mulheres que começaram a alfinetar. O que quis dizer? Quando a submissão as pessoas entendem errado, dá essa tremenda confusão. É aonde, aqui, ó, que fala na página 118, que nesse momento um homem entrou na conversa dizendo: por que brigam? Sendo que o mundo precisa das contribuições delas e vocês mesmos estão se impedindo. Preste atenção, quando eu dou um conselho mal para uma jovem, que nós estamos falando de mulher, nós mesmos, eu estou impedindo, nós mulheres, de uma coisa boa, da união, da comunhão, não da divisão, da briga. Olha, a Thaís está com 3 anos de casada. Se eu tivesse casada, agora em outubro, eu fazia 46 anos de casada. Eu separei com 25. Foi 25 anos. 4 de namoro foi 29 anos com a mesma pessoa, quase 30 anos. Então, eu estaria agora, se eu tivesse 50 anos com uma pessoa. 46 de casado e 4 de namoro. Se eu não aconselhar uma jovem no caminho certo, ainda mais hoje que eu sei o evangelho, o que eu estaria fazendo? Destruindo uma jovem de 3 anos de casada. Ah, faz assim, faz assado. Ah, não deixa não. Por que isso? Porque... Não, filha, você casou, você sabia. Mulher é para lavar, passar, cozinhar. Procriar. Cuidar. Ver a finança. Homem, ele traz o dinheiro, põe ali. Você tem aquele... Toda a Bíblia diz, a mulher tem o jeito, o amor, o carinho, mas também não ensina a ser trouxa, palhaça. Não ensina. Agora, se você tem todo esse requisito de aquele jogo feminino, a coisa caminha. O homem pode trazer um caminhão de dinheiro e enfiar pela janela e nós não tiver esse jogo, com uma colherinha de café nós joga tudo pela porta. Não aproveita nada. Isso eu ouvia muito da minha avó. Então, às vezes ele vem com 2, 3 mil. A mulher tem aquele jogo. Aquilo rende. Passa apertado. Mas com amor, é aquela família alegre. É aquela mesa, todo mundo em volta.
É aquela, nem que tem um arroz, um feijão e um ovo, mas é naquela alegria, aquela arrumação bonitinha. O que adianta ter manjar, peru, um na sala, outro no quarto, outro no quintal, outro não sei aonde, e a mesa vazia? Vai pegar lá no fogão, vai lá. Ei, cadê o amor? Cadê o carinho? Cadê o senso de mulher feminino? É isso que também hoje em dia está acabando. Muito difícil ver uma casa com mesa posta. Não importa que você tenha um prato, até um prato da Nadir Figueiredo, outra não sei do que, outro, mas é prato. Arruma. Tem gente que pensa que para pôr uma mesa posta tem que ser um aparelho de jantar, uma coisa, taça, pode ser o copo de massa de tomate, mas põe uma toalha, põe os seus pratos, põe ali, põe a panela. Não tem pirex, mas tem bombril na casa nossa? Areia, panela, deixa ela bonita. Ponha na mesa, chama os filhos, faz uma oração de agradecimento. Ô, gente, quantos que tem a mesa com cristais, porcelana, travessas finas? Não tem paz. Ninguém ora. É uma confusão. Comendo arroz de ovo. Mas se você visse a minha mesa, mãe, pra que tudo isso? Não tem nada pra comer. Mas a mesa estava forte. Sempre gostei de mesa arrumada e todo mundo. E eu sempre gostei, sempre. Eu acho muito lindo. Hoje em dia, né, as pessoas estão mudando um pouco, né, por causa da situação financeira. As mulheres são obrigadas a trabalhar, né, muitos não conseguem não trabalhar, porque senão não complementa a renda de casa. Só que o que está mudando é a falta de acordo. É isso que eu falei, o acordo. Então, assim, independente dos dois trabalharem, independente dos dois proverem, né? A mulher não conseguir ficar em casa e o marido ser o provedor, tem que ter o quê? O acordo entre os dois, né? Então, assim, os dois trabalham, então os dois vão se ajudar. E isso, um chega primeiro, já vai fazendo, facilitando. Desde que tenha o quê? Comunhão entre os dois, né? Não é errado hoje a mulher trabalhar, né? Porque muitas precisam, né? Às vezes tem até casos de que a mulher vai trabalhar e o homem fica em casa, mas foi algo que os dois se acordaram, está em comunhão, os dois entraram, né, num acordo sobre aquilo, né? E em relação a mesa é a mesma coisa, a mesa é comunhão, né? Quando se você senta na mesa, é ali um de frente com o outro, olho no olho, é um momento onde conversa, vai saber do dia um do outro, né? E muitos hoje estão abrindo mão disso, né? De ter essa comunhão, de estar ali junto, de ter um momento entre família, né? Então tudo entra o quê? Na concordância, no acordo, na comunhão. Se não houver, pode ganhar rios, pode ter o melhor na mesa. Se não tiver acordo, não tiver comunhão, não tiver unidade na família, nada anda, né? Nada anda. Então é o quê? É tudo que você... Minha mãe sempre fala assim, né? O que é combinado não sai caro. Não sai. Então tudo que você combina, que você entra num acordo, olha, vamos fazer dessa forma, porque submissão é isso. O marido vem e fala, olha, eu acho que isso seria o melhor. Aí a mulher fala assim, eu acho que assim seria mais viável. Não, tá certo, concordo. Isso. Vamos fazer dessa forma. Então é o quê? É unidade. É unidade. Concordância. A missão, né? É a mesma. Exatamente. Então não é tipo, o marido fala e a mulher tem que baixar a cabeça. Não, aqui na lição não está ensinando. Entrar num acordo, vamos fazer o melhor para a nossa família. O que é melhor? O melhor é você ir trabalhar e eu ficar? O melhor é os dois trabalhar? O que é o melhor para a família? Então, isso que é a missão, né, de um casal, de uma família. Então, é a concordância. Eu acho que tudo entra o quê? Em comunhão, acordo, está tudo alinhado no mesmo pensamento. Né? Igual hoje. Hoje em dia tem outra coisa que está acabando com as famílias. Sentar na mesa, celular na mão. Eita Deus! Pessoa está comendo e está aqui, ó.
O outro está aqui, o outro está aqui, ele está aqui. Gente, isso aqui é um benefício para nós. Mas está matando, está destruindo, está acabando. Hora de comer, hora de café, hora de almoço. Pega isso aqui, põe em cima do balcão, senta na mesa, deixa tocar. Essa hora é minha família, é intimidade, é comunhão. Deixa ali. Não traga isso para comendo cada um com aqui do seu prato, o outro está aqui com o outro está aqui. Gente, o que é isso? O que é isso, gente? Isso está acabando com as famílias. Ah, mas eu estou vendo, outro chega a largar o prato para ir lá no canto. Desculpa, vai lá no canto. É numa reunião de família mesmo. Peraí, fica aí. Gente, esses dias eu chamei a atenção da minha irmã Regina. Vai na minha casa, tá lá, vamos conversando e pá, Regina tá toda hora aqui. E aquilo já começa a me perturbar. E eu tô no fogão e tô vendo a Regina, ela puxa a cadeira, senta lá, conversando, não era nem hora de comida. E ela lá encosta a cadeira na parede e tá, toda hora a Regina tá ali. O Carlos conversando, a minha mãe e a Regina. Eu larguei a panela, cheguei bem perto dela e falei, e aí, minha irmã, o que está acontecendo? O quê? Falei, mas que toda hora você está conversando e olhando no celular. Eu estou vendo a minha casa. Ah, sua casa está lá em Poá. Você está aqui no clube. Pelas câmeras. Eu olhei e falei, o quê? Ah, porque fulano desceu, pai subiu, agora fulano desceu falando pro marido. Ah, porque aquele nóia, aquele não sei quem, ela estava aqui, a câmera da casa dela, ela tá aqui no clube, quilometrando a casa lá em Poá, tá certo uma coisa dessa? E a mãe conversando com ela, e ela, mãe, o que a senhora falou mesmo, mãe? Ô, Ia, o que foi que você falou? E eu fui curta e grossa. Filha, por que você não ficou na sua casa? Você está com tanto cuidado da tua casa? Por que você veio ver a mãe? Fizesse uma chamada de vídeo de lá que você via a carinha dela aqui. Agora você veio para minha casa, trazendo a sua casa para dentro da minha casa, nisso aqui. A mãe está falando com você feito besta e toda hora você pergunta o que a mãe falou. Falei, tá certo isso, Regina? Você é uma missionária. O que você está fazendo, Regina? Falei, a palavra de Deus está ensinando isso, minha irmã. Se entrar ladrão lá, glória a Deus, aleluia, que você não está lá dentro. Deixa levar tudo. Tudo você repõe, mas se ele levar a tua vida, a única coisa que não repõe. Se você chegar lá, não tiver nada lá dentro, glória a Deus, aleluia, o Carlos está trabalhando, ele repõe. Agora, tua mãe está conversando com você, Regina. Você pode sair daqui, chegar lá e eu avisar que a mãe já, Deus recolheu. Você vai lembrar o quê, minha irmã? Nem da conversa que você veio ver ela. Você está na câmera do seu celular, lá na sua casa, aqui no clube de campo. Tá certo isso? Me dá esse celular aqui. Catei o celular dela e coloquei em cima do freezer. Falei, me desculpa. Aqui tem norma. Ela ficou assim, o Carlos abaixou a cabeça, eu fui pro fogão. Aí ela ficou conversando, depois ela me chamou no quarto, depois que nós... Ô, minha irmã, muito obrigado pelo lava-cara que você me deu. Falei, não é lava-cara. Eu estou na igreja aprendendo. Você, missionária, minha irmã, o que você vai ensinar? O que é isso, minha irmã? Falei, eu estou ensinando o que eu estou aprendendo na igreja. É esse negócio que é o despertar. O que nós aprendemos, nós temos que levar. Nós temos que ensinar.
Não é dando uma de grande, eu não dei uma de grande. Eu não dei. Muitos podem, por exemplo, se eu chamar a sua atenção na palavra, você pode falar, é porque ela é missionária. Não, nesse momento, a palavra de Deus eu não sou nada. Mas ali era confronto de duas missionárias, sabendo da palavra, o peso que tem, e uma está errando e a outra vai aceitar. Eu não faço parte desse espetáculo. Pode ser meu sangue. Eu não posso fazer parte. E é isso que Deus está pedindo. E Deus despertou nós nessa missão. Que a missão é a mesma, mas que nós devemos ter cuidado, ter posição em nós, porque nós somos chamada. Olha, seja homem ou mulheres, trabalhamos juntos na mesma direção. E o propósito de Deus para com nós, sendo homem ou mulher, é o mesmo. Nós mulheres somos chamadas para ter ousadia, fé, coragem e autoridade. E isso é que Deus quer de nós mulheres. Que nós não tenhamos medo, não se intimidamos, mas que nós se posicionamos com coragem diante de desafios, seja na fé ou na família. Nós temos que tomar posição. Não é querer ser um eu na missão que Deus coloca na nossa mão. O eu meu ou o eu nosso só arruma confusão, arruma divisão. Mas quando nós coloca Deus, que o eu é dele, é de Deus, é só amor, é carinho. Pode chorar, pode chorar. Você fala na palavra, a pessoa toca, é o Espírito Santo. Ela vai chorar, ela vai se derramar de choro. E muitos se derramam na presença, porque o Espírito Santo está ali. Mas é Deus que está ajuntando, unindo, dando força, dando coragem, dando ousadia para a gente. E para a pessoa que está ouvindo. Quando nós colocamos o nosso eu, é fácil. Quando a pessoa está falando o eu dela, aquilo não penetra em nós. Aquilo não cura a nossa doença. Se eu vou na Jô, hoje é você. Estou precisando de algo. Eu vou me desabafar com ela. E ela, naquele momento, Deus usa ela, a mansidão dela, comigo. Isso é de Deus. Que ela está trabalhando sobre a missão que Deus te deu, que é me escutar e me aconselhar. Aquilo entra na gente, parece espinho que vai entrando e vai acalmando, vai nos aquietando. Mas quando é o eu dela, é a palavra que está saindo da boca dela, da vontade dela, aquilo vai, eu vou escutando e aquilo vai me dando uma revolta, vai me dando ira, vai... Não é isso? Porque aonde Deus trabalha não tem ira. Aonde Deus trabalha não tem divisão, não tem confusão. Não tem. Aí eu saio aliviada. Poxa, a missionária Jô falou comigo e Deus tocou em mim. Deus usou, aquela que é sábia fala, mas Deus usou a boca da missionária Joilma e aqui me confortou. E eu vou para casa com resposta daquilo que eu vim buscar. E às vezes eu não tenho nem propósito, eu estou na luta, eu não tenho ideia, mas aquelas palavras me traz um conforto que eu já saio com a solução. Eu tenho que fazer assim, eu tenho que fazer assim. É isso que Deus quer de nós. A missão é uma só.
Aqui, essa lição deixa nós bem tranquila que o leão, ele representa a força, coragem, determinação que tem dentro de nós a liderar com confiança. A leoa, ela traz a força, a proteção materna, a beleza e a realeza. A leoa, ela tem a função de caçar para alimentar todo o grupo, de gerar, de cuidados diários da casa ou do bando, da cria, que é o filho, de proteger e ensinar os filhotes a se tornarem fortes e independentes. Olha só, eu não falei que nós, mulher, quando casa, a nossa função é uma. Aqui, ó, no reino animal tem. Por que nós, por causa de modinha de hoje, modinha que o mundo está pondo para acabar com o casamento, nós vamos fazer uso disso, porque nós somos uma geração de 2026, aonde fica a palavra de Deus, que ela é ontem, hoje e será sempre, fazer o certo. Quando nós fazemos certo, não tem confusão, não tem briga, tem compreensão. Quando sai dos trilhos, vamos sentar, vamos conversar. E é isso que às vezes falta muito. E é isso que está faltando dentro da lição, nós se posicionar, se erguer, aprender e sair para fora. Não é ficar nesse mundinho. Aqui é uma delícia, tá gostoso, eu ouço, espero quem entra, que se dane o mundo lá fora. E não é assim. Quem está aqui está ouvindo, está aprendendo. Agora, quem está lá fora está exposto. Tem muitos que estão lá porque quer. Muitos porque gostam. Mas tem aqueles que ainda nunca ouviu a palavra. Ele é escravo do pecado, escravo do mundo. Ele precisa de alguém chegar e tirar ele daquela escravidão. E isso é nós. É nós que aprendemos. Muitas não precisa nem estar fazendo, estudando. Nós temos a sorte de estar lendo, estudando, fazendo esses estudos. Mas aquelas que não estão vindo, mas elas estão firmes na palavra de Deus, nas palavras, nos cultos, nas mensagens que Deus usa, os pregadores a ministrar, elas podem também sair para fora e falar do amor de Deus. Elas também têm missão. Não precisa ser obreira, diaconisa, evangelista, missionária, pastor, pastora, para fazer isso. É nós. Deus nos capacita desde quando nós estamos na obediência e na direção da palavra dele. Não adianta nós sair lá fora para contar mentira, aceitar. Tem muitos meios que às vezes você vai levar a palavra para alguém lá fora, ele quer dar aquele jeitinho dele, porque na Bíblia distorcer a palavra, e muitos aceitam. Nós não devemos aceitar. Não devemos. Olha como é que essa lição foi tão boa. Hoje, olha, foi quarta, quinta, que teve a parada, né? Marcha para Jesus, a 34, quinta. Olha como é que o inimigo, ele é astuto. Ele não é besta. Hoje é a parada gay. Ele esperou passar sexta, sábado. Ele falou, o que ele falou? O que o inimigo deve ter pensado?
ou 3 dias atrás, quantos que se converteram? Quantos que muitos se convertem nessas marchas para Jesus? Hã? Isso. Aí o inimigo fala, eu também vou fazer a minha festinha, porque eu também vou ganhar. Hoje, quantos que estão guardados no guarda-roupa, hoje eles saem. Beleza, vamos fazer a festa. E quantos que é nesse dia de hoje que ele se declara para o mundo o que ele é. E que daqui para frente ele assume e vai. Quantas famílias hoje chorando amanhã por saber que ontem, que seria o dia de hoje, fulano se revelou e eu não sabia. Porque o inimigo ele é tão astuto que ele não deixa a pessoa que está convivendo saber. Se vocês verem os meus sobrinhos, vocês não falam que são normal. Não fala fino, não tem trejeito, nada. É um jovem não, ele está com 51 anos. Você olha assim aquele homem, qualquer mulher cresce os olhos nele. Roupa de homem, só social, roupa, sapato, nem tênis usa. Aquele sapato de brilho, olha o engano. Aí você vê aquele baitomão atrás dele, que entram um na frente, outro atrás. É amigo. Não é. Então o inimigo enfeita. Ele traz pratos bonitos. Quantos lugares que o meu sobrinho chega, as mulheres ficam doidas. Ele olha, ele não desfaz, ele conversa com todas, sem interesse, não diz nada, ninguém fala. E elas também. E aí? São todas policiais. Aquelas soldadas, quando elas estão de farda, aquelas soldadas bonitas, naqueles carrão da GCM de São Paulo. Sabe? Ele é enganador. Ele ia perder para a marcha de Jesus, mas uma certeza nós temos, maior é o Deus nosso. Eu tenho certeza que quinta-feira a rede de Deus foi maior do que a rede de hoje. Pode pegar peixe, mas nosso Deus pegou mais quinta-feira. Se não pegou, tocou, plantou a semente. Essa semente vai germinar. E é isso que Deus está pedindo para nós se despertar. Sai aí fora, vamos levar. Pode ser que nós não ganha, igual eu fui fazer essa visita. Pode ser que ela não venha na nossa igreja, mas foi plantada e ela está mandando mensagem para mim. Calma, eu estou procurando. Então, foi plantado. Não é porque eu fui ouvir que ela tem que vir para a nossa igreja. Não! O importante é ela estar numa igreja dentro da palavra de Deus, fazendo a vontade de Deus. É. Isso. E é isso, despertar. A missão é a mesma. Essa lição, ela nos ensina a deixar de competir, de fazer comparação, de ter rivalidade e sim assumir uma postura de unidade, de honra e cooperação. Aqui tem uma reflexão que fala: será que em vez de somar, estamos comparando ou competindo uma com a outra? Porque Deus nos chamou para caminharmos juntas na mesma missão.
Aí eu fui procurar o que significa leão. Como símbolo para Jesus lá, ela significa força, o leão, coragem e majestade. No simbolismo bíblico, o leão significa nós cristãos, representa a autoridade de Jesus sobre a sua igreja como um rei divino e o seu poder para triunfar sobre o mal. É Jesus. Quando nós se posicionamos, é isso que Deus dá, autoridade para nós triunfar também sobre o mal. Não comparar e nem estar com ele. Olha, outra coisa que eu achei bonito, ao contrário do cordeiro, o cordeiro simboliza mansidão e sacrifício. O leão transmite poder, domínio e autoridade. E é isso que Deus quer de nós. Deus, ele não quer separação de nada. Ele não quer que nós venhamos competir uma com a outra. Ele quer que nós estamos focados na mesma missão. Seja em casa, seja no serviço. Igual eu acho tão bonito quando a Jo fala que ela gosta de trabalhar em casa que não são evangélicos. O que é isso? É uma missão. Até nisso, estudando, eu lembrei dela. Falei, é uma missão que Deus colocou. Isso não nasceu dela. Não é o eu dela. Pode alguém falar, isso é coisa dela. Não! Quem tem a mente de Cristo, a mente limpa, sabe que essa missão Deus deu para ela. Isso não é dela. E ela está na obediência, sem saber. Nasceu dentro do coração dela, ela está, mas ela sabe que isso é uma missão dela. Ela sabe essa outra missão de os pastores estar junto. Essa é outra missão, é o despertar dessas lições que Deus já tocou no coração dela. E ela está fazendo, ela está sendo uma filha obediente ao pai. Isso não é da graça dela, eu estou fazendo isso para me aparecer. Não, ela está sobre a missão de Deus. Deus está usando ela como pode usar eu, como pode usar você. É só nós dar lugar. A primeira coisa para Deus trabalhar no nosso coração e fazer o que a Jo está fazendo, nós temos que quebrar o nosso eu. Muitas das vezes Deus não está trabalhando por causa do nosso eu. Ele está doidinho para usar você, mas o seu eu não deixa Deus falar com você. Aí. Agora pergunta, aqui está tendo? Não. Tem que lançar a rede. Se vier um lambari, amém. Se vier um tubarão, amém. Se vier uma baleia, amém. Mas que veio, veio.
É, Você vê, né, que hoje em dia as igrejas grandes, né, essas igrejas em células, né, elas têm uma estratégia boa, que é o quê? A célula, que é o trazer para dentro de casa. Porque às vezes a pessoa, você convida, vamos na igreja, existe um certo receio, ah, vou na igreja de crente. Mas você chamar para uma célula, às vezes a pessoa vai com mais facilidade, né? E normalmente é mais fácil de você levar. Por que as igrejas estão cheias? Né? Porque fazem essas células. Tem pessoas que julgam e falam assim, ah, mas só vão lá para comer. Que seja, é uma estratégia. Está existindo uma estratégia de trazer, né? Aí a gente está assim, ah, mas hoje tem os vínculos, né, de rede social, que você pode evangelizar, tudo bem, você pode atingir várias pessoas no mundo todo. Mas na nossa comunidade aqui, o que está sendo feito, né? Na nossa comunidade, o que está sendo feito para trazer pessoas para a nossa igreja? Porque eu posso evangelizar através da rede social e alcançar a pessoa lá no Japão. Mas e na minha comunidade? O que a gente está fazendo? Então, assim, o que tem despertado, né, a Jo de fazer esse trabalho e que a gente tem que despertar é exatamente isso, buscar as pessoas que estão aqui ao nosso derredor, né? Pessoas que às vezes não têm nem acesso à internet, às vezes a pessoa não tem condições de ter um celular ou pagar uma internet, mas que a gente tem que atingir essas vidas, tem que chegar até essas vidas, né? E ainda a forma melhor de você alcançar essas vidas é o ID. Gente, a Bíblia é atual. Se deixou para nós o ID, é porque a gente tem que cumprir esse papel de levar, de alcançar, né? Então a gente fica dentro da igreja esperando as pessoas virem. Mas como as pessoas virão? A passagem lá, né, de Isaías. Como virão se não há quem pregue? Né? Como que a gente vai alcançar essas pessoas se não tem quem leve? Né? Então a gente tem que começar a ter esse despertamento de sim, de levar. E muitas das vezes as mulheres elas acabam sendo acuadas e acham assim, né? Ah, a mulher é só para fazer visita para a mulher é só para cuidar de criança, acha que a mulher não tem essa autoridade, esse poder de alcançar vidas lá fora. Às vezes fica na dependência de ter um pastor junto, fica na dependência de ter um homem junto, né? E a gente tem que começar a se unir como mulheres para isso, não, vamos juntas, né? Como foi falado aqui, tem até uma passagem que fala que começou uma briga no Facebook, né? Que mulher não pode ser líder, não sei o quê, e começaram a discutir entre elas. Aí um homem chegou e falou, ao invés de vocês se unirem, tá uma bloqueando a outra, uma, né, querendo derrubar a outra. Então, assim, é essa visão que a gente tem que tem que ter essa união para que a gente cumpra a missão, que é o quê? Alcançar vidas. Porque a missão universal do cristão, seja homem, seja mulher, adolescente, jovem, é o ID. Todos nós temos que cumprir isso. E é o que a igreja não está fazendo. A gente faz festas para crente, cultos para crente, festividade para crente. Mas o que nós estamos fazendo para atrair essas pessoas, né? Tem pessoas que vêm até no culto, às vezes até visitam e não voltam. Por quê? O que está acontecendo? O que a gente está fazendo de errado que não está atraindo essas pessoas? Quantas pessoas vêm visitar e não fica? Algo de errado não está certo. Então, a gente tem que começar a abrir os nossos olhos para isso. Porque se o nosso foco é alma, o que adianta a gente ficar na igreja fazendo evento, e não atrair almas? Então a gente tem que mudar a nossa visão. É meu pensamento. E o que mais foi, de um tempo para cá, antigamente tinha muito negócio de congresso. Não sei se você deve ser desse tempo, né? Não sei das outras mais novas. A gente hoje, analisando dentro da palavra de Deus, congresso não era congresso. Na minha opinião, competição, querer se aparecer, briga, desentendimento. Uhum. Pronto.
emocionais, porque a pessoa pula, a pessoa não é doida, né? A pessoa pula, a pessoa se movimenta, e ela diz, agora é fácil, não. Se fala essa aqueles olhos, ela vê que as pessoas para ver que canta melhor, para ver quem faz as coisas melhor, para ver quem não se atrapalhou, para ver quem não perdeu a nota na casa do técnico. E aí a adoração verdadeira Não tem. não é um despertar da verdade, é um despertar é algo para ver, para atrair para a fé, para atrair para o público. Porque o que vai, o que mais julga se for fazer essas festas, que roupa que vai existir. Mas já começa a briga no próprio grupo. A gente, liderança de mulher, fala, esse ano nós vamos um vestido preto, que toda mulher tem, para não ter gasto, e um echarpe. Ela aceita, você não. Aí você fala, mas o echarpe é verde? Não, porque é Copa. A bandeira é 4 cores. Mas só porque você não, eu falei verde, você não gostou. Aí você grita, então vamos de azul. Aí você fala, não, azul não, é amarelo. Olha a competição dentro do próprio grupo. Aí levanta a Érica e fala assim, eu não gostei do vestido e nem do lenço. Que tal uma calça comprida e um brusão? Aí vem a Jo, não, eu quero uma saia comprida e uma blusa branca. Olha, ninguém aceitou o que a liderança. Não houve concordância, já começa ali. Aí nós começa assim. Nossa, aquela igreja ali, ela é grandona, eu vou mandar carta para ali. Mas tem aquela pequenininha ali. Não vou mandar não, é tão pequenininha, mas eu vou mandar para ali. Olha só. Mas olha, eu quero uma que traz a palavra. Nossa, mas aí vem a Jamile e fala, mas eu conheço uma pessoa que ministra, como é que é o nome dela? Fulana, essa eu não conheço, mas a Jo fala, mas tem uma que o nome dela tá é essa que eu quero. Sabe? A cultura do nosso país, ela está tão integrada e descansada que nós não vê. Porque o melhor para o Brasil não é todas as coisas de alimento, mas o melhor vai para fora. Vai. O melhor não fica para nós. Porque a gente, e aí, quando o de fora vem, a gente considera que de fora é o melhor. É o melhor. E é o nosso. E aí, quando o de fora vem, a gente faz isso. E a gente aplica isso na nossa igreja e a gente não percebe. Porque a gente espalha filho que está aqui e diz que atrai o de fora para cá dele, dizer que o de fora é meu. Mas aí, daqui a pouco o de fora vai parar comigo, porque ele vai precisar usar o daqui. A gente tem que aprender que o bom é aquilo que Deus nos enviou. Aquilo que já está nas nossas mãos. E não aquilo que o outro tem. É essa visão da igreja que está distorcida, de forma geral, né? Não. Então, que a gente tem, que os nossos pais tinham muito, pelo menos quando a gente falava na roça, e a terra nossa é muito frutífera, tudo que plantava dava-se de muita qualidade. Mas a gente não poderia comer uma banana, porque tinha que ficar de fora, a gente não poderia comer um cacau, porque tinha que ficar tudo de fora. E essa, a melhor coisa da mesa é tudo que eu almoço é tudo de fora. E a gente aplica isso na igreja. A gente não ensina isso para dentro. Não, é no geral, é igreja geral. Porque você vai ver que quando fazer uma atividade, a gente não pega. A gente convida o de fora, a gente convida o de fora e escolhe aquele que está em alta. Agora eu te pergunto, aquela que às vezes está em alta, não está cabida no altar como a da pequenininha que ela me indicou. Aquela tem fé, temor, palavra, tem dá lugar para Deus trabalhar. Ela pode vir de chinela havaiana, ela pode vir com a roupa mais simplesinha, mas é aquela que Deus usa. Agora, aquela que eu
lá em cima, chega num salto desse tamanho, linda, maravilhosa, pode até distribuir uma boa palavra. E a vida dela, como está cá no altar, ela está em condição de subir ali e ministrar para nós. Por isso que muitos podem falar coisa mais linda, maravilhosa, dentro da palavra, explanar. A igreja fica fria, não entra. Não entra. Não é o Espírito Santo que está falando. A pessoa está naquela linda. Agora vem aquela miudinha, aquela pobrezinha. Quando abre a boca aqui, a igreja ferve, o fogo desce. Espírito Santo anda na casa, põe nego para pular feito pipoca. E aí? E aí? Semana passada eu senão não pode chegar no mundo dela. Então, é uma prova que a outra pessoa para mim é que conversar com ele, tem muitas pessoas fazendo de ministração, mas a gente porque eu vou numa igreja, fala para mim, eu vou na outra, fala para mim, essas pessoas não têm pastor, essas pessoas não têm igreja, elas vivem para pregar. Ela prega aqui, prega ali, ela disse que ela vai fazer pessoa, e essa pessoa, eu quero com ela. Ele casado com ela, tinha um. E mesmo assim, desde a igreja, isso traz para nós, às vezes, uma falta de visão espiritual. Porque se a gente orar para poder libertar quem quer que seja, o Espírito Santo vai confirmar para nós. Porque a gente não está confirmando a gente vive pela fé. A gente tem que orar. Jesus, eu posso convidar o Espírito Santo. E ele vai revelar para nós, ele vai testificar dentro de nós. Pode convidar. Não convida. Já aconteceu muitas vezes comigo. E alguém me indicou, olha, convida pessoas, porque a gente fica de convidados, né? Mas não convidar ninguém, não é só assim. Olhou o ela sabe que, não que é difícil, né? A convidar. Convidar a pessoa, dizer assim, vem, e aí o Espírito Santo diz, não, por favor, não convida, não pode, não faz convidar. Eu já fui igreja e pessoas pregadores de fora, cima, voltar, e diz, olha, na casa na cura, você vai te confundir, tem que ter igreja para voltar. Agora, como é que está a pergunta? Onde que está? Hoje não faz aquilo que precisa. E isso tanto faz para pregadora ou pregador, tanto faz ser pastor, ou seja, missionária, ou pastora, ou evangelista, ou bispo, quantos? E tem outra, tem vezes que a gente ora para isso, que ela acabou de falar, a gente ora para que o Espírito Santo, se não é, ele fala. E se a gente insistir, eu já vi, eu já participei, a pessoa, você está insistindo, Deus está falando e você insiste em chamar, às vezes a ministração é para hoje. Ele cala a boca até hoje cedo, a ministração é para de tarde, quando é hoje de manhã, ele te liga, eu não posso ir. Porque se o Espírito Santo falou com você e você não obedeceu, ele toca lá. Você não vai. Mesmo, já aconteceu. Você não vai e não vem. E tem muitas das vezes, né, Érica, que eles nem avisam. Você fica aqui esperando, vai esticando o culto, porque vai chegar. E vai chegar. A pessoa não chega. Isso é o trabalhar do Espírito Santo. Sabe por quê? Se nós estamos numa missão, é porque o Espírito Santo, Jesus e Deus está conosco. Se nós não obedecer os três entram em ação e tiram. Eu estou falando, não me obedece. Eu estou falando, não me obedece, tira. Deus fala, não vai ministrar, não vai subir no meu altar. Não vai falar com a minha igreja. Por isso que nós temos que ter a sensibilidade, porque aquela que está
rumo na palavra de Deus, fazendo a vontade de Deus, sua vida no altar. Deus fala com a gente, Ele nos orienta. Quantas vezes a gente sai, quando acontece qualquer coisa para você voltar para trás, pegar, às vezes, esqueci o celular. O ônibus passa. O ônibus passa. Poxa vida, por causa do celular ou do óculos eu perdi o ônibus. Mas vai vir outro atrás. Quando você pega o próximo, você passa, aquele ônibus está quebrado, o que você perdeu. Aquele ônibus teve uma batida. Deus, Ele cuida de nós nos melhores detalhes. É nós que somos teimosas. E Deus quer que nós se desperta para a palavra, para ouvir Ele falar. É isso que Deus quer de nós. O que Deus colocou no coração desses estudos é para nós despertar, é para nós nos cuidar, para nós evoluir, levar lá fora. E aqui tem a última página do livro, o 133. Está escrito, para finalizar, é hora de deixarmos de lado nossos problemas de gênero e nos afastar dos extremos que nos tornam ineficazes. É hora de despertar para o propósito para o qual Deus nos criou. Que sejamos mulheres fortes nele, um acréscimo para os homens e uma voz de redenção para os perdidos e sofredores do mundo. Presta atenção nesse pedacinho. Deus nos criou que sejamos mulheres fortes nele. Não é no nosso eu, não é na nossa vontade, não é no meu querer, não é no eu agora, eu depois, eu não vou, agora não. Deus está dizendo sim, sim. Diante dessa lição, vocês viram que eu coloquei um hino no grupo de mulheres? Coloquei um louvor lá, que a ordem era para marchar, que coisa mais linda. Eu lendo isso aqui, eu peguei e fui ver louvor no celular, eu vi e falei, olha, mas isso aqui bate com a nossa lição. É união, é amor, é carinho, é nós dar a mão, e no louvor vem falando. Não é louvor para que as regentes colocou, foi eu que coloquei, só para nós ter um despertar por causa dessa lição. Então, hoje, que nós, espero que consegui transmitir o que a lição está pedindo. A missão nossa é uma só. Fala, filho. Uhum. É que a gente pode fazer um tipo de missão. Pode. E Deus colocou no meu coração que essa missão vai ser feita simplesmente para falar de missão. E a maior missão não tinha nenhuma aula para isso. Não tinha, era só para poder falar mesmo de missão, a qual todo mundo já sabe. Não tinha aula. Depois alguém fez missão, não tinha nenhuma coisa, porque, como eu falei, olha, todo mundo é cristão. E aí a gente fica fazendo missão e não ganha nenhuma aula, né? Então, quando eu chego lá com os pastores, muitos falam assim, olha, está orando a Deus para dar uma estratégia para poder saber o que a gente tem que fazer, porque está difícil. E a gente precisa de Espírito. Muitos pastores se repetem essa coisa. Ninguém levanta. E aí a primeira coisa que eu menciono é eu estou aqui sob a ordenança dos meus pastores. Eles podem decidir, mas eu falei com todos eles, eu faço no final do a ele para poder como eu falei e o que eles disseram, tudo sobre a ordenança do pastor e sobre o conhecimento dele, que sabe o que está acontecendo. Então, o
que eu vejo quando essa mulher, a Lisa, está falando dessa disputa que aconteceu? Mesmo entre nós, às vezes a gente olha uma coisa, a gente nunca interpreta e a gente quer colocar isso de volta. E aí, não analisa, não raiz daquilo que foi falado, para poder colocar em prática. Não foi isso que ela disse. Ou então eu estou trazendo o meu erro. A Bíblia está despertando a gente para essa geração agora, porque senão a gente não vai se formar. E o que vai vir, né? O que vai vir. Não é algo fácil para nós. Muito menos para a geração jovens, adolescentes, crianças, é nós, mulheres, temos que estar despertadas para o povo, para cuidar dos filhotes de mulher. Mas teve uma vez, Joilma, que teve o culto de missão, e eu ali atrás, prestando atenção. Não teve apelo, até teve, e não teve ninguém. Só que naquele instante eu observei e Deus tocou no meu coração. Muitos aqui dentro que está precisando desse culto. Muitos de nós sabemos a palavra, sabemos tudo, ministramos, oramos, mas nós não temos a noção do que é missão. Então Deus está ensinando nós aqui dentro. Então foi isso que Deus tocou ali no meu coração. Primeiro eu tenho que sentar para mim ouvir, para mim poder falar. E naquele momento foi o que eu entendi que Deus quis dizer. De nós. Alguém parou para pensar em missão. Isso. Eu participei de uma festa lá do e eles falaram na África, instalados todos, ficaram como funcionava. Eu não tinha a menor noção de como era, né? E depois, no final, eles estavam falando que estava levantando o Nordeste, né? E interessava para ser. Na hora, ardeu no meu coração. Eu era uma jovem ainda, mas ardeu no meu coração que eu queria ir. Mas por quê? Porque despertou, através daquele a vontade de fazer missão, né? E às vezes pode realmente esse desejo da igreja, a pessoa não para para pensar em fazer parte, como funciona, né? Então, às vezes, serve como despertar para dentro da igreja, mas não por culto de missão vai atrair Não vai. pessoas de fora, mas para a igreja em si. E outra coisa, você tocou num ponto que naquela vez que falou do culto de missão, que eu perguntei, mas Deus, e ele despertou isso em mim, eu nem sabia que ia ter caravana de missão da Vila Alzira. Eu nem sabia. Não demorou 1 ou 2 meses, a Deus levando ela. Assim como Deus despertou e levantou ela, ele podia ter levantado mais. Mas nós não estávamos preparados para sair para o campo. Então eu entendi que ele estava nos preparando e está nos preparando, nos despertando para nós sair para o campo. Não